Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Como é bom estarmos juntos nesse momento de oração, de reflexão, de bate-papo com o Senhor. Como é gostoso pararmos para conversar com Deus, para conversar com nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom nos entregarmos e entregarmos um pouquinho do tempo que Ele mesmo nos dá, porque o tempo todo é dele, pertence a Ele. Por que nós não temos um tempinho simplesmente para ouvi-lo? Muitas vezes para contar as nossas dores, os nossos medos. Ele sempre está a querer nos escutar, a nos aconselhar, a nos curar, a nos libertar, a nos mostrar o caminho da felicidade, que só encontramos nele, e com ele e para ele vivermos, nós não sairemos desta felicidade jamais, porque ele é o puro amor, é a pura misericórdia, é o puro perdão. Sem ele, que sentido teria a minha vida, a sua vida, as nossas vidas? Ele me mostra sempre a direção, o caminho a seguir. E muitas vezes eu acho que eu não entendi direito e errei. Mas o erro que nós achamos em Cristo Jesus não é erro, mas que o caminho é diferente do que nós achamos que é correto, certo. É o certo de Deus, que é único, que abrange e que se estende de uma maneira infinita, porque tal é o teu conhecimento infinito, o seu infinito amor, a sua infinita misericórdia, esse acolhimento que encontramos a cada dia, em cada oração, em cada momento que paramos para meditar e conversar com Ele. Por isso, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse momento, esse contato que nós temos de coração para coração. Porque uma oração nada mais é do que uma ponte que nos une ao coração de Deus Pai e de Jesus, nosso Senhor. A oração é como um arco-íris que nos liga ao outro lado. E nesse caso, ao paraíso, que nos liga ao amor maior, o amor divino. Como é bom. Se for falar, eu não vou parar. Porque quando eu penso em Deus e nesse amor, a inspiração me vem de uma maneira. Por isso que às vezes os vídeos que aqui eu faço, com a graça e a bênção de Deus, sempre com Ele à frente, são cumpridos. Muitas vezes eu paro, mas que teria assunto para continuar e continuar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Paz e bens, paz e luz da paz do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe nesse momento de reflexão e oração. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queria mandar um abraço para a nossa irmã Cidinha e que Deus ilumine. Estarei orando pela sua diocese, pelo seu o pároco aonde você frequenta, na sua igreja, e por todos
os padres de todo o Brasil e o mundo, que todos nós necessitamos e precisamos de oração, porque somos filhos e filhas de Deus e somos humanos, estamos à mercê do erro. Mas se nós buscarmos, orarmos um pelo outro, assim como Jesus nos ensinou, orarmos para que o Espírito Santo nos fortaleça com seus 7 dons de entrega, de amor, de misericórdia, de sabedoria, né? Fica mais difícil do inimigo interferir no propósito de Jesus, no propósito de Deus em nossas vidas e principalmente nas vidas dos sacerdotes em geral. Ninguém é perfeito. Temos alguns que se desviaram, mas todos precisam de oração, assim como eu e você precisa. Não somos melhor do que ninguém. Como eu já falei, estamos à mercê do erro. Mas se nós orarmos um pelos outros e procurarmos o caminho do amor, da paz, nós nos fortalecemos juntos como uma única família, a família de Cristo Jesus. Amém? Cidinha, aquele abraço, que Deus abençoe você, sua família, a sua igreja onde você frequenta, o sacerdote aí da sua região e todos os sacerdotes do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe todos eles, que dê muita paz, força, luz, muita inspiração do Espírito Santo para conduzir essas ovelhas do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom nós estarmos cercados de pessoas positivas, de pessoas que veem tudo, em todos os lugares, só coisas boas, que carregam em si o amor, que carregam em si a certeza de que tudo tem um propósito positivo. Feliz daquele que anda cercado dessas pessoas, porque assim como essas pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos nos enchendo dessa positividade, deste amor, desta alegria que é transmitida através da positividade de cada um para nós. E nós vamos nos enriquecendo dessa positividade, dessa visão do mundo que muitas vezes nós tiramos porque só olhamos o lado negativo, o lado ruim das coisas. Nós temos que tirar isso de nossas vidas, porque Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. Então não existe coisas ruins. Existem momentos difíceis que muitas vezes nos confunde e nos tira o foco do que aquilo está nos ensinando. E muitas vezes não enxergamos as coisas boas naquela tragédia. Porque em todos os momentos tem coisas boas, sim. E nesse caso, um certo monge que gostava de meditar, de andar por várias partes do mundo para auto-enriquecer de conhecimento, de culturas, para compreender melhor o sentido da vida que Deus dava em cada local, em cada cidade, em cada país.
em várias situações, em vários níveis. E ele, numa dessas andanças, ele chegou a um lugar bem distante da onde ele residia. E ele sempre em oração, que ele era um monge franciscano de muita oração. Muita oração. Orava de madrugada, orava durante o dia nas suas tarefas, no mosteiro, nas ruas quando ele ia visitar os doentes, sempre com terço, mas quando não estava com terço, estava aqui no seu corradão, mas orante mentalmente sempre e pedindo sempre a orientação de Jesus, de São Francisco, para se manter a sua humildade, a sua alma limpa das coisas do mundo. E nessa andança de certo dia, ele começou a perceber uma coisa que ele jamais tinha sentido. Ele estava cercado de pessoas que só olhavam as coisas ruins da vida, reclamando de tudo e de todos, e não tinha nenhuma situação que a pessoa falasse bem. Era negatividade, negatividade e negatividade em tudo. Era como se Deus não existisse na vida daquelas pessoas, por mais que eles falassem de Deus. Mas o teu coração não existia a presença de Deus. A semente que talvez foi plantada estava adormecida. Porque assim acho eu que quando nós não enxergamos a beleza da vida, por mais difícil que ela seja, como eu já comentei aqui, eu já passei por vários momentos. E não queira saber que momentos eu passei. Mas Deus sabe, eu sei. E Nossa Senhora, porque me acolheu nesses momentos difíceis, onde eu não estava mais vivo, mas morto, como um zumbi solitário, com a dor que eu sentia, que só Deus e eu e Nossa Senhora sabem. Por isso, muitas vezes falamos de Deus, mas carregamos no nosso coração um vazio, porque nós não preenchemos o nosso coração, esse vazio, com a presença de Deus, com amor, com a paz que Ele nos dá, com um olhar de sabedoria dado pelo Santo Espírito Santo de Deus. O compreender de nossas vidas em todas as situações é olhar sempre o lado positivo. E sempre tem o lado positivo. Em tudo, por mais triste e trágico que seja. E esse monge, convivendo certo tempo com essas pessoas que sempre estavam reclamando disso, daquilo outro, da situação que vivia, dos seus amigos, dos seus familiares, da vida, do trabalho e de tudo, porque nada tinha de bom na vida dessas pessoas. Esse monge franciscano, ele se sentiu uma dor na sua alma. Ele que era orante, não tinha mais vontade de orar. Era como se
apagasse a chama da fé, da certeza que ele tinha até então. E ele já meio que abalado com essa situação, ele resolveu sair daquele lugar e foi refletir no meio do mato. Foi caminhar, pegou seu terço e por algumas horas ele rezava, ele debulhava o Santo Rosário, meditando cada passagem, cada Pai Nosso, cada Ave Maria. Cada mistério de Jesus ali no Santo Rosário. E orando, e orando, e orando por algumas horas, ele começou a se aquecer e a crescer novamente, aquela chama que já estava quase se apagando. Ele se reabasteceu da força de Deus, de todo o universo, principalmente das suas orações. Orações que Deus ouvia e te preenchia para tirar aquela negatividade que ele tinha absorvido. E depois de algumas horas de oração, de meditação, ele e Deus e ele, a natureza e tudo que Deus criou, ele voltou para si e se encontrou novamente. E ele agradeceu a Deus por passar pelaquela situação que talvez ele nunca tinha passado, porque ele não tinha encontrado tantas pessoas e tão negativa como ele encontrou neste lugar. E quando ele saiu desta região, dessa província, ele retornando para o seu mosteiro, ele meditava e agradecia. E ali foi mais um aprendizado para ele, o que ele queria. Aprender e saber que quando nós nos cercamos de pessoas negativas, ou muitas vezes pessoas ruins, de má índole, pessoas, isso eu expando de uma maneira, pessoas que usam coisas erradas, que fazem coisas erradas, quando nós nos cercamos, nós vamos absorvendo isso que vivemos, porque é contato, nós somos humanos e absorvemos as energias negativas, as coisas ruins que os outros fazem. Nós não percebemos, mas nós somos esse canal do bem ou do mal, das coisas boas ou ruins. E assim, esse monge franciscano viveu e aprendeu. Nós devemos, assim como franciscano, ir aonde as pessoas precisam e necessitam. Mas nós como um todo, eu, você, todos nós, precisamos nos cercar de coisas boas, de pessoas que têm pensamentos positivos, apesar dos pesares, das dores, das coisas ruins que muitas vezes acontecem em nossa vida. Mas que se nos fortalecermos em Cristo Jesus, na oração, na penitência, muitas vezes jejum, nesse contato que eu falo de pararmos um tempinho para refletirmos e escutarmos a voz de Deus em nossos corações,
de estarmos sempre em oração na igreja, receber a Santa Comunhão, a Santa Eucaristia, o corpo de Cristo, para nos fortalecer espiritualmente, para que assim possamos vencer a carne e vencer esses obstáculos que nos cercam de negatividades. Precisamos estar sempre em ambientes onde as pessoas são positivas e nós possamos transmitir ainda mais para elas e virar uma troca, porque somos todos irmãos e precisamos dessa troca de coisas boas, não de ruins, já basta. As situações que estamos vivendo no mundo todo, esta falta de fé, essa falta de amor a Deus e aos irmãos, não precisamos mais disso. E ele sentiu na sua pele. Por isso, meu irmão e minha irmã, a meditação de hoje. Se você tem alguém, eu não estou falando para parar de amar, muitas vezes temos na nossa família também. Eu não estou falando para parar de amar, porque quem é de Cristo Jesus ama a todos. Mas não fique muito próximo, só ouvindo coisas ruins, porque o que entra aqui vai ficar aqui e aqui. E daqui a pouco nós estamos parecidos com aquela pessoa que é tão negativa. Porque a negatividade nos empurra para baixo, nos põe no chão, porque tira a nossa certeza de que tudo e para todos os lados e lugares eu encontro Jesus, eu encontro a mão de Deus em todas as situações, em todas as criaturas. A negatividade nos tira esse privilégio que nós temos de, apesar dos pesares, de todas as situações, nós sabermos que não estamos só, que Deus nos apoia, que Deus nos colhe nos seus braços de Pai. Se preencha e procure sempre o amor do Pai do céu. Não se afaste dele jamais, em oração, em silêncio. Muitas vezes o silêncio é uma oração. Por que é uma oração, Frei? Porque é no silêncio que nós ouvimos a voz de Deus. Eu gosto muito de andar. Muitas vezes eu ando 20, até 50, 55 quilômetros em oração, sozinho. Eu, Deus, Nossa Senhora, anjo da guarda, enfim. Mas sozinho, que eu falo, sem outra pessoa comigo. Muitas vezes, ou quase todas as vezes, eu ando assim. E em oração eu vou meditando e tem aquele momento em que eu me encalo, que é uma oração para ouvir Deus me guiar o que eu devo fazer para comigo, para com as pessoas onde eu quero auxiliar e muitas vezes não sei como. Eu me encalo para que Deus possa pôr aqui na minha mente, no meu coração, as palavras, a oração, o discernimento, para que eu possa distinguir, assim como o Santo Espírito Santo, distinguir o certo do errado, o bem do mal, a mentira da verdade, o amor do ódio e tantos outros. O silêncio é uma oração muito profunda, porque é uma dádiva. O silêncio é uma dádiva. E tantas vezes nós precisamos usá-la em certas situações onde muitas vezes nós discutimos. Se nós ficássemos calados, seria bem mais poderoso do que uma palavra errada, porque o silêncio nos mostra que nós somos de Deus.
Se você está certo ou certa, você não precisa revidar, porque a sua consciência está tranquila em Cristo Jesus. O resto, acredite você ou não, não importa, Deus conhece você, conhece o teu coração, a tua mente. Por isso a meditação de hoje, viva cercado de pessoas boas. Se não for, não precisa ficar tão próximo. Trate bem sempre todas as pessoas, ame todos individualmente como Deus nos ama. O exemplo é seguirmos o exemplo de Jesus, de Deus, desse amor maior. Mas não fique muito centralizada com essas pessoas, porque eles vão te sugar. E muitas vezes você não vai se reabastecer desse amor de Deus e não vai aguentar. Se esse frei que vivia em oração, se esse monge que praticamente 20 horas por dia, ou até em sono, ele orava, quase apaga a sua chama da fé, da esperança, da certeza, essa chama da oração. Imagina nós, pobres pecadores tão fracos que somos. Por isso, medite, orem, se aproxime de Deus, de Jesus, que Ele nos preenche com essa chama do Espírito Santo, essa chama da vida, esse calor que só sentimos em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. E ore por essas pessoas, mas não fique só ouvindo pessoas que só falam coisas ruins de tudo e de todos, porque você vai absorver. Se for para absorver, absorva coisas boas, para se fortalecer e crescer ainda mais a sua fé, para que você olhe para as coisas, as situações da sua vida, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as direções você sinta o dedo de Deus e ali está. Em todas as situações você verá o lado sempre positivo, o lado bom de tudo, por mais tragédia que seja. Mas Deus compreende, Deus nos faz compreender, melhor dizendo, e enxergar por que aconteceu aquilo para evitar muitas coisas piores para muitas outras pessoas. Amém? Vou encurtar por aqui, mas eu acho que deu para vocês entenderem o objetivo deste vídeo, desse nosso momento de reflexão e oração. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa meditação, por esse acolhimento que vós nos tem todos os dias. Que possamos estar cercados, Senhor, dos vossos anjos, arcanjos e querubins do céu, para que assim, cheios da vossa presença, do vosso amor, nós possamos crescer a chama da fé, da esperança, do amor, da misericórdia, da humildade e simplicidade em Cristo Jesus. Para que assim, Senhor, preenchidos de vós, essas negatividades do mundo de pessoas que tentam nos levar para baixo com tanta negatividade, nós possamos enfrentar e vencer. E orar por essas pessoas para que saiam desse buraco que elas mesmas cavaram. Que possamos resgatá-los para vós. Mas que saibamos que enfrentarmos em vós, com vós e para vós, através da oração para elas, e não ficarmos entre elas, porque muitas vezes, de tanta negatividade de todos os lados, nós somos afetados como flechas que invadem a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, nos levando para baixo, para a lama, como eles vivem. Que não deixe, Senhor, isso acontecer com nenhum de nós, mas nos resgate,
nos acenda a chama que só vós pode nos dar, para não fracassarmos nesta caminhada rumo ao paraíso, rumo a Cristo Jesus. E é nele, com ele, para ele, e com ele que pedimos, e por ele que pedimos, e pelo Santo Espírito, o vosso Santo Espírito, Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Que desça, meus irmãos e minhas irmãs, sobre cada um de nós, nossas casas, nossas famílias, nossos lares, principalmente desça sobre nossa mente, nosso coração, sobre nós as bênçãos. Com a intercessão de Nossa Senhora das Graças, da medalha milagrosa, muitos milagres, prodígios, que nos preencha da luz do Santo Espírito, para que assim, conduzido por Ele, possamos andarmos rumo a Cristo nosso Senhor. E que possamos vencer todas essas barreiras da negatividade com positividade, combatendo o mal com o bem, a guerra com a paz, o ódio com o amor, combatendo todas as coisas ruins com Cristo nosso Senhor. Amém? Que desça essas bênçãos poderosas do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus abençoe infinitamente vocês. Medite. Desculpa pelo vídeo novamente, ficou um pouco comprido, um pouco mais demorado, mas eu acredito que vale a pena, a palavra do Senhor vale a pena sempre. Que Ele possa nos inspirar com as coisas positivas que só encontramos nele e que só Ele tem para nós. Vamos nos preencher de coisas boas e de pessoas boas que têm positividade, que têm amor, principalmente amor com Cristo. Mas amor verdadeiro não é só falar da boca para fora, que muitos falam, mas só vive na negatividade, de ver tudo em todos os lugares só coisas negativas. O mundo é maravilhoso, apesar de nós estragarmos, porque o mundo foi criado por Deus. Você foi criado por Deus, eu fui criado por Deus. Então, devemos viver nesse Deus. Devemos viver no exemplo que Deus nos deu através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele sofreu o que ninguém jamais sofreu e nem irá sofrer, porque Ele foi o único e é o único a aguentar tudo aquilo para nos salvar. E nós passamos por situações mínimas assim e só reclamamos. Carregamos mágoas dentro de nós, más ressentimentos, más pensamentos. Carregamos ódio dentro dos nossos corações.
e soltamos pela boca como não, né? Porque geralmente é isso. Jesus falava, o que nós falamos é o que nós mais falamos é o que nós estamos cheios. E essas pessoas estão cheias de tudo isso, de ódio, de rancor, de raiva, de negatividade, de amargura, tantas coisas. Nós temos que nos esvaziar disso e nos preenchermos em Cristo Jesus. Que essa lição desse monge franciscano real, aqui volto a repetir, real, verdadeira, sentida, para que nós possamos aprender o ambiente onde vivemos, com quem convivemos, influencia sim. E muitas vezes nos tira o que nós temos de bom e nos preenche de coisas ruins, sem nós percebermos que estamos praticando, estamos agindo da mesma maneira dessas pessoas. Por isso, se for para imitarmos, para agirmos, que seja da maneira como Jesus nos ensinou, um amor maior. Cheios de amor, de paixão, de misericórdia, de compaixão, de humildade, simplicidade e tudo que só Cristo Jesus de bom tem para nos dar e nos inspirar. Só. Paz e bens, paz e luz, a paz, Senhor Jesus. Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Se você chegar até aqui, são 37, quase 38 minutos. Deixa seu like se você gostou, se caso você teve paciência de chegar até aqui, porque eu acho que alguma coisa você gostou, porque ao contrário, as pessoas não gostam de ouvir palavras de Deus de motivação, de reflexão. São poucos, mas se você chegou, deixa seu like. Compartilha com alguém que você acha que está precisando de positividade, de um up de vida. E, enfim, sejam bem-vindos e vamos nos unir com positividade em Cristo Jesus, com amor, com paz, com união, porque somos todos irmãos e temos que orar um pelos outros. Amém? Cidinha, Deus abençoe. Obrigado por você ser uma irmã assísia aqui desse canal da Santíssima Trindade, por sempre estar ali comentando, sem vergonha de demonstrar desse nosso Deus, porque muitos deixam de comentar, porque o comentário sai da nossa mente, do nosso coração. Ou seja, nós colocamos aquilo que nós acreditamos e você sempre faz um textinho ali muito legal. Gosto muito de ler os seus comentários, muitas vezes um desabafo, enfim, conselhos, e muitas pessoas têm essa vergonha de se expor e não tem que ter vergonha de Cristo Jesus. Por isso, aquele abraço, Deus abençoe sempre e estamos juntos sempre em Cristo Jesus. Deus abençoe você e sua família e a sua paróquia e a diocese. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Pai, mãe, aquele abraço. Amo muito vocês, minhas raízes em Cristo Jesus. Fiquem com Deus.